E, Mauro, o Flamengo, nessa pausa, o Flamengo teve aí uma sequência, né? Quer dizer, está numa sequência de 10 jogos invictos, né? Sendo 3 empates e 7 vitórias. Algumas vitórias não tão convincentes, mas vamos lembrar que antes dessa sequência também o Flamengo até fez boas partidas, mas não conseguiu resultado. Acho que contra o próprio Inter, no Beira-Rio, contra o Atlético Paranaense, também em Curitiba. E eu acho que é importante principalmente para o Sampaoli, né? Porque é muito mais fácil você ajeitar o time, você trabalhar em cima de vitórias. Mas, tirando isso, você já vem vendo você está vendo uma clara evolução do Flamengo, principalmente nos últimos jogos. O Flamengo enfrentou 2 clássicos, né? Passou o carro no Vasco, né? De forma, né? Nem tomou conhecimento, classificou em cima de um Fluminense que até então era considerado favorito contra o Flamengo na Copa do Brasil, foi melhor nos 2 jogos, pelo menos na minha opinião, né? E no Brasileirão vem se recuperando. Você vem vendo essa evolução aí no time do Flamengo? Assim, é clara essa evolução ou acho que ainda tem que aguardar muito? O Mauro ficou sem. Mauro, você ficou sem som para mim. Tá mudo. Eu tive que fechar aqui porque eu tô. Voltou. Tossindo um pouquinho aqui, a resfriado me pegou. Voltou. Então, de vez em quando, eu tenho que fechar o microfone para não ser inconveniente. Mas o que ocorre? Eu acho que tem uma evolução em curso, mas ainda é um time que tem muitos ajustes a serem feitos, né? Esse jogo mesmo contra o Grêmio, acho que foi um placar meio exagerado. Não acho que o Grêmio tenha feito essa partida toda que o Renato falou depois do jogo. Teve chances claras, especialmente quando estava 2-0, final do jogo, já com os jogos no final, bola na trave e tal, e não aproveitou. Um time que toma 3 gols, não faz nenhum, fez um bom jogo? Acho que não. Um dos gols do Flamengo, o gol do Pedro, foi um passe dado pelo próprio Grêmio, um erro. O gol do Cebolinha, o Cebolinha e o Wesley muito à vontade. O Wesley entrou na área como quis, Cebolinha dominou, finalizou sem ser incomodado. E o terceiro gol, o Bruno Henrique, já no final do jogo, cabeceia livre. Quer dizer, acho que o Grêmio foi um jogo muito aberto, muita trocação, muito laicá. O Flamengo também teve chance. O Grêmio agrediu bastante no começo, teve ali oportunidades. E depois teve chances muito claras, mas com o jogo já quase perdido. Parecido com o que houve com a Inter e o Manchester City. Os grandes momentos da Inter foram do desespero, já com 1-0, o jogo acabando. Aí foi com tudo ou nada e criou situações, mas durante a partida, enquanto o jogo estava indefinido, ou até um bom tempo depois do gol do time inglês, a Inter não criou, a Inter não assustou. Ela só foi com tudo na hora que não tinha mais jeito, com a faca no pescoço. Então, acho que não foi essa atuação toda do Grêmio, mas acho que o Flamengo não merecia também ganhar por uma margem tão grande de gols. Achei bem exagerado o placar. Mas acho que o time fez um bom jogo, pode melhorar. Acho que contra o Racing foi um jogo importante, o jogo anterior, porque foi um jogo difícil. Um dos grandes erros que muita gente comete é pegar o jogo da Libertadores, olhar a classificação do time do Campeonato Nacional e daí tirar uma conclusão. Isso é raso, é uma forma preguiçosa de tentar avaliar um time e te induz ao erro. No ano passado, o Fortaleza era a lanterna do Campeonato Brasileiro e jogava a Libertadores. E eliminou o Colo-Colo, se classificou no grupo que tinha o River Plate, né? Depois de perder em casa, foi buscar a classificação fora de casa. O chileno que olhasse da tabela do Brasileirão ia falar: se Fortaleza é uma porcaria, é o último colocado do Brasileiro, vão passar fácil que nada. É porque o time não conseguia jogar 3 competições ao mesmo tempo, 4 até que tinha finais do Campeonato Cearense, dado momento. Então, isso comprometeu no Brasileirão. Mas na Libertadores o time estava muito mais voltado, priorizando aquela competição. É o que acontece hoje, por exemplo, com o Racing, acontece com o Argentino Júnior, times que não têm condições de remar no Campeonato Nacional e na Libertadores com a mesma com o mesmo desempenho. Então, a mobilização para um jogo do Maracanã contra o campeão, que é o Flamengo, o atual campeão, é diferente de um jogo contra o Platense. E o Racing fez um jogo muito bom, foi um jogo difícil, foi um adversário duro. Um time que se defendeu muito bem, que no segundo tempo saiu para o jogo, fez o gol, continuou atacando. Em dado momento, os dois times tinham, metade do segundo tempo, tinham o mesmo número de finalizações, certas inclusive. Ou seja, o jogo foi um jogo difícil, um jogo encardido, e o Flamengo conseguiu ganhar. E não vai fazer grandes atuações espetaculares, de grande imposição o tempo todo, gente. Nem o time de Jorge Jesus era assim. Teve suas dificuldades em alguns momentos. Então, isso é uma ilusão coletiva de quem acha que o Flamengo vai ser amassando todo mundo. Não vai. Não vai. Talvez no momento que ele chega num ápice, sei lá, parecido com o que foi em 2019, ele consiga vencer mais jogos com autoridade. Mas nem o Manchester City, você vê, que todo mundo esperava o final da Champions League. Por quê? Uma final, o elemento do tensão, nervosismo, responsabilidade, toda a cobrança em cima daquele time, a lesão do De Bruyne, o craque do time no primeiro tempo. Os caras sentiram. São seres humanos jogando, você não vai ter o mesmo desempenho sempre. Então, acho que existe aí uma distorção da realidade de quem acha que o Flamengo vai amassar, todo mundo vai. Esquece.
mas pode vencer jogos. E jogos, quando ficam difíceis, como o jogo do Racing, eles têm que ser vencidos da maneira que é possível. E foi o que o Flamengo conseguiu ali. Mas naquele pacote, o Flamengo teve o jogo do Cruzeiro, que não foi bom, um empate. Mas a vitória sobre o Fluminense numa boa partida. Contra o Vasco, um 4-0 do primeiro tempo. O Vasco muito fraco, mas é o clássico, é um rival, um jogo histórico. Você faz 4-0 no primeiro tempo, a torcida do adversário vai embora, isso vai ser lembrado para sempre. A torcida vai indo embora do estádio do Maracanã, os rubro-negros estão tirando sarra até hoje, e vão tirar sarra por muito tempo. Né? E na sequência, o jogo do Racing é um pacote difícil, e tinha o Grêmio logo depois. Então, jogos em casa, mas jogos difíceis. Jogos de responsabilidade. Então, assim, você vai ter atuações melhores, piores. Agora, acho que o time está no momento melhor, está crescendo. Acho que precisa de um pouco mais de segurança em sua defesa, acho que mais solidez defensiva ele pode alcançar, ele pode evoluir nesse quesito, e o resto depende muito do momento individual de jogadores, como o Gabigol, Arrascaeta, estarem bem físico e tecnicamente para o time render mais, que são caras que podem fazer diferença, são caras que podem ser ponto de desequilíbrio em alguns momentos.